Bom dia, terceiro ano. E aí, tudo bem? Aqui é o professor Humberto. Vamos continuar nossa aula de biologia e o assunto é histologia, que é o estudo do tecidos, né? Na última aula a gente falou sobre o tecido epitelial, característica das células. O tecido epitelial é um tecido bem simples, né? Glândulas, tipo das células, formas das células, desculpa, né? E é o primeiro tecido que a gente estuda e o segundo é o tecido conjuntivo. Então, vamos falar sobre as características dele. Lembra que eu falei para vocês, é um tecido que ele é subdividido em vários outros, né? Deixa eu colocar o marca-texto. Pronto, para a gente começar. Então, vamos lá. O tecido conjuntivo ele é formado de vários outros, né? Uma subdivisão. Né? Tem o tecido conjuntivo propriamente dito e tem o tecido conjuntivo de propriedades especiais. Vamos falar sobre cada um deles. Característica geral de todos os tecidos, né, do tecido conjuntivo, de todos os tecidos que compõem ele. É um tecido ricamente vascularizado, ou seja, ele possui vasos sanguíneos. Ele é inervado. Professor, o que é inervado? Inervado é o que possui, tem a presença de vasos de inervado é que tem a presença de nervos, né, do tecido nervoso. É responsável, né, o tecido conjuntivo é responsável pela nutrição de outros tecidos, inclusive do tecido epitelial. Ele que faz essa nutrição, já que ele é o que é ricamente vascularizado. Outra característica do tecido dos tecidos conjuntivos é a presença de matriz intercelular. Presta só atenção nessa parte. Professor, o que é uma matriz intercelular? Vamos supor que aqui a gente tem uma célula. Temos várias células do tecido conjuntivo, tá? Então, diferente do tecido epitelial, que as células são chamadas de quê? Professor, assistiu outro vídeo, células justapostas. Isso, justapostas, que é o que? Células muito próximas umas das outras. No tecido conjuntivo, essas células elas estão separadas umas das outras. E entre um e outro eu vou ter uma grande quantidade de substância que fica aqui ó, entre uma, separando uma célula e outra. Essa substância que fica separando uma célula e outra é chamada de matriz intercelular, ou seja, uma grande quantidade de substâncias que percorrem uma célula e outra. A matriz celular, né, essa substância que forma o tecido conjuntivo, ele pode ter uma consistência líquida ou sólida, isso vai depender do tecido, a gente vai ver também lá na frente. Né? A proporção dos constituintes e sua disposição variam. Isso também vamos estudar, analisar cada tecido separado, o tecido conjuntivo. Né? Apresenta-se células diversas de acordo com o tecido. Ou seja, de acordo com o tipo de tecido, a variação do tecido conjuntivo ele vai ter uma célula, um tipo de célula diferente. Então vamos falar sobre os tipos de tecido conjuntivo. Lembrando, tecido conjuntivo são vários tecidos que atuam em conjunto, né? O tecido conjuntivo é constituído por uma matriz extracelular composta por fibras conjuntivas e diversos tipos de células e espaços mergulhados na substância fundamental amorfa, aquela substância que fica intercelular, que fica entre uma célula e outra. Né? São ricamente vascularizados e ligam outros tecidos entre si. Então, aqui a gente já tem uma característica que a gente viu lá no slide anterior. Lembrando, mais uma vez, eu vou disponibilizar esse slide para vocês estudarem, tá certo? E fazer também as atividades. As fibras conjuntivas, elas podem ser fibras colágenas. Vamos encontrar na nossa pele, nos ossos, nas cartilagens, nos tendões e também nos ligamentos. As fibras do tecido conjuntivo elas podem ser elásticas, vamos encontrar elas na pele, na parede dos vasos sanguíneos. Essas fibras elas concedem a elasticidade do tecido, onde a gente só consegue esticar um pouco a nossa pele, por exemplo, por causa das fibras elásticas que o tecido possui. Temos também as fibras reticulares, que está no baço, nos linfônodos, na medula óssea, né? Reveste os rins, o fígado. Preenchimento, as funções preenchimento e sustentação, nutrição e defesa orgânica. No outro slide eu coloquei uma definição bem fácil para vocês. Ó. Ele até está diferente do outro slide. As fibras colágenas, elas são mais frequentes no tecido conjuntivo. Ela é formada pela proteína colágeno. A proteína colágeno ela dá resistência, ela é muito resistente,
né, a tração, tem coloração esbranquiçada. Então ela é que dá resistência, por exemplo, à nossa pele, quem dá sustentação. Tanto é, com o passar dos anos, a pessoa vai perdendo a fibra colágeno. E vai acontecendo o que? O aparecimento de rugas, né? Porque o colágeno ele dá sustentação. As fibras elásticas, como o nome próprio já está dizendo, ela tem a função de quê? De se contrair e também esticar. E quando solta ela, elas voltam para o estado original. Ela é formada pela proteína elastina, né, dotada de elasticidade, ao contrário das colágenas, ou seja, enquanto as elásticas ela possuem uma elasticidade muito grande, as colágenas não. Fibras células do Desculpem, as proteínas das fibras colágenas é o colágeno. As proteínas das fibras elásticas é a elastina. E as fibras reticulares, né? As fibras mais finas do tecido conjuntivo, elas são bem mais finas, constituídas por uma proteína chamada de reticulina, muito semelhante ao colágeno, ou seja, ela não é tão elástica quanto as fibras elásticas, ela é mais semelhante ao colágeno, só que a diferença é que ela é um pouquinho menor, tá bom? Se a gente pudesse ver aqui um quadro, né, uma representação do tecido conjuntivo, a gente ia ver o que? Células, os macrófagos aqui, as fibras colágenas, as fibras elásticas, substância fundamental amorfa, ou seja, aquela substância intercelular que fica entre uma célula e outra, vasos sanguíneos, porque o tecido conjuntivo ele é o que? Vascularizado. Temos mais células aqui do tecido conjuntivo, adipócitos, mais fibras, as fibras reticulares um pouquinho mais finas, né? Temos os fibroblastos, outras células, eosinófilo, mastócitos, neutrófilos, plasmócitos. São células também do tecido conjuntivo que são estudadas adiante. Pronto. Agora vamos às variações, né? Falando sobre as características gerais do tecido, agora as variações. O tecido conjuntivo ele é subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo de propriedades ou de funções especiais, ou ainda tecidos conjuntivos especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito é dividido em tecido conjuntivo frouxo, propriamente dito frouxo, e o tecido conjuntivo propriamente dito denso. E o denso é subdividido em mais outros dois, o denso não modelado e o denso modelado. Então parece difícil, mas quando eu passar as imagens, vocês vão ver como é fácil. O tecido conjuntivo de propriedades especiais é subdividido em tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo hematopoético e tecido conjuntivo sanguíneo. Sendo que esses dois aqui são muito semelhantes, em alguns livros antigos você vai encontrar apenas como um, tecido conjuntivo sanguíneo. Então, porque eles têm uma característica muito próxima uma da outra. Tá certo aí? Então a gente vai falar sobre todos esses aqui nessa ordem. O tecido conjuntivo ele está presente em todas as regiões do corpo, até porque ele tem várias subdivisões, né? Até no joelho, nos ossos, nas cartilagens, o denso modelado. Então temos aqui várias partes. O tecido conjuntivo está amplamente distribuído por todo o nosso corpo, com várias funções, com funções diversas. Pronto, vamos lá. O tecido conjuntivo propriamente dito, né, o menos diferenciado, existe praticamente em todo o corpo, dividido em frouxo e denso. O tecido conjuntivo frouxo. Qual a função, professor? Preenche os espaços entre os demais tecidos, preenche os espaços entre os demais tecidos, constituído por pouca matriz extracelular, tem consistência delicada e pouca resistência, ou seja, ele não é resistente a trações. Sua principal função é dar suporte aos epitélios de revestimento. Professor, o que é epitélio de revestimento? Tecido epitelial. Então, uma das funções, das principais funções do tecido conjuntivo frouxo é dar suporte ao tecido epitelial. Nesse tecido vamos encontrar várias fibras e células, os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos, plasmócitos e células mesenquimatosas. Quase não saiu. Mesenquimatosas, do mesênquima. Então vamos lá.
Tecido conjuntivo propriamente dito, o denso, né, que ele é subdividido em modelado e não modelado. O não modelado, antigamente, ele é conhecido também como fibroso, e o modelado, como antigamente era conhecido como tendinoso. O tendinoso já dá uma ideia do que é, né, os tendões. Característica do tecido conjuntivo propriamente dito, denso. Tem muita matriz extracelular, composta principalmente de fibras colágenas, de diferentes espessuras, dispostas em várias direções. Se ele possui muitas fibras colágenas, quer dizer que ele é o quê? Muito resistente. O não modelado, conhecido como fibroso, ele é resistente e elástico. É o que forma a derme, a camada que está abaixo da epiderme. Já o modelado ou tendinoso é bastante resistente e pouco elástico. Exemplo que os tendões e os ligamentos, os tendões que a gente tem no braço, na perna, né, o tendão de Aquiles, o pessoal chama. Então, todos eles são o tecido conjuntivo propriamente dito modelado. Na imagem fica mais fácil, olha como a diferença, o tecido conjuntivo propriamente dito modelado. Olha as fibras como estão, ó, bem paralelas. Já o não modelado, olha como as fibras se encontram, ó, todas se desencontrando, elas não têm uma ordem específica. Então essa é a diferença de um para o outro. Enquanto o modelado ele está bem organizado, o não modelado, as fibras não têm uma sincronia, elas estão espalhadas como se fosse uma rede. Então temos essa diferença de um outro, tá vendo como na imagem ela dá para entender melhor, né? Tecido conjuntivo adiposo ou simplesmente tecido adiposo. Qual a principal célula do tecido conjuntivo adiposo, professor? São os adipócitos. Qual a função dessas células? Células que armazenam gordura. Né? A função do tecido adiposo é armazenar gordura. Então, ela tem uma célula e dentro do citoplasma dela ela vai ter essa parte toda amarela, que é uma reserva de gordura. Se a gente pegar um pedaço do tecido adiposo e olhar no microscópio, a gente vai ver ele dessa forma aqui, ó, essas células como se fossem pequenos algodões, né, um próximo do outro. A função desse tecido adiposo, ele é reserva gordura. Quando a pessoa estiver precisando de energia, ela vai liberando essa gordura aos poucos. Né? É esse tecido que fica bem abaixo da nossa pele e forma, né, a camada de gordura, a camada adiposa. São essas células que formam a celulite, né? Que é muito temido. Hoje a gente tem não sei se vocês já viram, existe uma cirurgia chamada lipoaspiração. Professor, o que é isso, a lipoaspiração? É uma cirurgia onde uma máquina vai e retira todas essas células com um tubo. Então ela retira essas células e automaticamente a pessoa perde massa, né? A pessoa perde peso, porque tirou essas células que armazenam gordura. Uma das características dos adipócitos é que se a pessoa retirar essas células e a pessoa não tiver um controle alimentar, essas células se multiplicam e preenchem novamente aquele espaço. Então, a pessoa que faz uma lipoaspiração, elas podem engordar novamente tranquilamente se ela não tiver uma dieta especial. Então, essas células elas reservam gordura. Se a pessoa perder peso, quer dizer que elas secaram, essa gordura ela foi perdida aqui, ó, e essas células voltam ao tamanho original. Se a pessoa se alimentar novamente com alimentos gordurosos, elas se incham novamente. Então, uma característica do tecido adiposo é formado por células adiposas que armazenam o que? Gordura. Tecido conjuntivo cartilaginoso, ou simplesmente tecido cartilaginoso. Forma matriz cartilaginosa, tem a imagem lá na frente, vou mostrar para vocês. Rica em colágenos e também proteoglicanos, que é proteínas unidas a glicídios, ao carboidratos, não mineralizado. As principais células do tecido cartilaginoso são os condroblastos, condrócitos e condroclastos, que vocês já viram também lá no segundo ano, tá? Qual a função do tecido cartilaginoso? Sustentação de algumas partes do corpo, formação do pavilhão da orelha, essa parte mole aqui da orelha, né, que nós temos, do nariz. Ele diminui o atrito entre um osso e outro, ou seja, sempre entre um osso e o outro, a gente tem uma quantidade de tecido cartilaginoso
para evitar de que um osso não raspe no outro, não encoste no outro, não cause atrito no outro. Manutenção da traqueia e dos brônquios abertos. Os tipos de tecido cartilaginoso, temos a hialina, né, que vamos encontrar na laringe, na traqueia, nos brônquios, nas extremidades ósseas. A elástica, né, no septo nasal, na parte da orelha, no nariz, na orelha externa e também na epiglote, na parte da garganta. E também temos a cartilagem fibrosa, né, que forma o tipo de tecido cartilaginoso que forma os discos invertebrais. Na imagem fica melhor para vocês verem aqui, olha. Coloquei aqui esse slide. Células de cartilagem hialina vista ao microscópio. Observe o espaço entre elas, a cor rosa do seu núcleo. Então estamos aqui, ó, vendo um espaço muito grande entre uma célula e outra. Esse tipo de cartilagem é o comum para todo o corpo humano. Cobre as extremidades das articulações ósseas, ou seja, entre uma parte do osso e outra, vamos encontrar essas cartilagens, né? As células do tecido cartilaginoso são chamadas de condrócitos. Nessa imagem está mostrando bem aqui. Aqui temos um osso, aqui temos outro osso. Entre um osso e outro, vamos ter a cartilagem hialina, por exemplo, aqui no joelho. Impede que esse osso aqui entre em contato com esse outro. Na nossa coluna vertebral, entre uma vértebra e outra, temos também a cartilagem hialina aqui, ó. Ela impede que uma cartilagem encoste na outra. Professor, você deve dar um exemplo aí. Muitas pessoas que têm uma má postura, muitas pessoas que pegam peso durante anos, muitas vezes essa parte aqui da cartilagem ela é semelhante a uma borracha, esse tecido, a cartilagem. É igual vocês verem essa parte da orelha, né? Ela é semelhante a uma borracha. Então, ela serve para evitar o atrito. Com o tempo, uma má postura, muito peso, essa parte aqui acaba se desgastando e essa vértebra pode encostar nessa outra aqui, o que causa muitas dores, né? Aí as pessoas dizem que tem uma hérnia de disco, né? Quando essa parte aqui ela está inflamada e quando o osso às vezes encosta no outro, aí a pessoa tem que fazer cirurgia. Hoje em cirurgias de cartilagem artificial é colocada uma cartilagem artificial entre um osso e outro para evitar o atrito. Então nós temos a cartilagem em todo o nosso corpo, entre uma dobra de um osso, entre o encontro de um osso com o outro para evitar o atrito. Aqui ó, mostrando a hérnia, chamada hérnia de disco, é quando a cartilagem ela inflama e um osso acaba encostando no outro. Com certeza vocês já ouviram relatos de pessoas que já tiveram esse problema, né? Hoje existe cirurgia para para ser realizada caso a pessoa esteja com um nível muito alto de inflamação, né? Aqui temos aqui o tecido cartilaginoso, estamos mostrando aqui, olha, os condrócitos, as fibras colágenas, né, fibras elásticas. Temos a matriz entre um grupo de células e outro. Então, são características do tecido cartilaginoso. Tecido conjuntivo ósseo, o tecido ósseo, né? O nome próprio está dizendo, é o tecido que forma os ossos. O osso ele não é uma estrutura, como eu posso dizer a vocês, morta. Né? Ele é uma estrutura viva. O osso é uma estrutura viva, formado pelo tecido ósseo. Tanto é quando a pessoa quebra um braço, se ela ficar imobilizada, se deixar o braço imobilizado por um tempo, as células se regeneram e juntam o osso ao outro novamente, porque o osso é uma estrutura viva, né? Forma o osso de todos os vertebrados, com exceção dos peixes, que não possuem peixes cartilaginosos, que ao invés de osso possui cartilagem, né? A matriz óssea é formada por grande quantidade de sais de cálcio e fósforo, isso que dá dureza nele, né? A resistência. Ele também possui uma porção orgânica e com predominância do colágeno. Lembra do colágeno, proteína que dá resistência, como se fosse uma cola, né? O nome próprio já está dizendo. As células do tecido ósseo são os osteoblastos, osteócitos e os osteoclastos, né? São essas células que vamos encontrar no tecido ósseo. Então temos aqui mostrando aqui um osso por dentro. Dentro do osso a gente pode encontrar uma medula óssea vermelho amarela, né? Vamos mostrar lá na frente.
O osso é formado por várias partes, a parte exterior é chamada de periósteo, né? As partes internas, que possuem os vasos sanguíneos, temos o osteônio, temos a cavidade medular, onde vamos encontrar a medula óssea vermelha ou amarela, né? Entre várias partes dos ossos, vamos encontrar os osteócitos, são as células que pertencem ao tecido conjuntivo ósseo. Os vasos sanguíneos, então os ossos a gente pode observar que é o que é um tecido vivo. Formado, né, característica do tecido ósseo, formado por gordura, vaso sanguíneo, recoberto pelo periósteo, que é a camada resistente, né, camada de tecido conjuntivo vascularizada e inervada, possui nervos. As funções relacionadas com a função dos ossos, realizar o movimento, sustentar o corpo, proteger os órgãos vitais, como o encéfalo, a medula espinhal, né. Ossificação intramembranosa, são os ossos do cânio, a endocondral, são os ossos das vértebras. Aqui a gente tem uma imagem do osso, né? O osso compacto, que é essa parte exterior. A parte da extremidade é o osso esponjoso, o que reveste é chamado de epífise. A parte de cima é chamada de metáfise e a parte do meio é chamada de diáfise. Dentro vamos encontrar a medula óssea vermelha. Entre um osso e outro vamos encontrar o que? A cartilagem, que serve para evitar o que? Impedir, diminuir o atrito entre um osso e outro, né? Cartilagem epifisiária ou de crescimento. Muitas vezes, por exemplo, quando um recém-nascido, se a gente for olhar um raio-x de um recém-nascido, ele vai possuir mais cartilagem do que ossos. Com o tempo, o que é que vai acontecer, professor? A cartilagem de um recém-nascido, ela vai se transformando gradualmente em ossos. Tanto é que a moleira, né, a parte do cérebro que não está muito formado, ela ainda é aberta de um recém-nascido. Então, com o tempo, ela se fecha. Por quê? Porque o tecido cartilaginoso ele é mais elástico, ele é mole, é o nariz, da orelha, né? E com o tempo, ele se transforma em tecido ósseo, tá bom? Aqui mais imagem, né, que acabei de explicar para vocês. Alguns animais eles possuem esqueleto externo, como os artrópodes, que a gente viu bastante lá no primeiro ano, a gente não vai ver esse ano ainda. Tem alguns animais que possuem esqueleto interno, chamado de endoesqueleto, como nós exemplos aqui, nós seres humanos, mamíferos, né? Tem alguns animais que possuem esqueleto cartilaginoso, ao invés de osso é cartilagem, por exemplo, tubarões e arraia, e a maioria dos outros animais possui esqueleto ósseo ou esqueleto formado de osso. Os seres humanos possuem endoesqueleto, ou seja, o esqueleto fica por baixo da pele, né? Este é o maior depósito de cálcio do corpo. Tecido conjuntivo hematopoético, né? Vamos lá, o tecido conjuntivo que forma as substâncias que vamos encontrar no sangue. O tecido conjuntivo hematopoético está localizado na medula óssea vermelha. Professor, onde é que fica a medula óssea vermelha dentro dos nossos ossos? No timo, que é uma glândula, no baço e também nos linfônodos. Qual a função do tecido hematopoético, professor? Responsável pelos elementos figurados do sangue, processo denominado que hematopoese. Professor, quais são os elementos figurados no sangue? São as células que a gente vai encontrar dentro da nossa corrente sanguínea, dentro do nosso sangue, né? E são várias, não são só uma, são várias, cada uma com uma função específica. A célula, tudo se origina a partir dessa célula aqui, a célula tronco hematopoética. Ela pode se diferenciar em dois tipos de células, células tronco linfóides e as células tronco mieloides. As células tronco mieloides, elas podem dar origem a outros tipos de célula. Ela pode se transformar em hemácias, ela pode se transformar em plaquetas, ela pode se transformar, essa célula mieloide pode se transformar em mieloblasto, e o mieloblasto pode se transformar em um basófilo, pode se transformar em um neutrófilo, eosinófilo ou ainda no monócito. A célula tronco linfóide, ela pode se transformar no linfoblasto, e o linfoblasto eles podem se dividir e se transformar em outros dois tipos de células, que são as células linfócitos T e os linfócitos B. Todas essas células aqui, ó, são células de defesa do nosso organismo. Elas defendem nosso organismo contra infecções, inflamações,
combate contra alguma doença, produz anticorpos, né? Todos esses aqui, eles também são chamados de leucócitos ou ainda glóbulos brancos. Então, quando a gente fala de glóbulos brancos, a gente não está falando só desse tipo de célula ou esse outro tipo aqui. Estamos falando do que? De todas essas células aqui, ó. Tanto é que se alguém já fez um exame de sangue, um hemograma, com certeza já viu já esses nomes aí nos seus exames. Que nós, seres humanos, temos uma quantidade regular. Não pode nem ter muita e nem ter pouca. Se tiver uma quantidade em excesso ou baixa, algum problema está acontecendo com o organismo. É o tecido sanguíneo, né? Quando a pessoa vai identificar as substâncias no sangue, né? Ela recolhe o sangue colocado numa estrutura que é chamada de centrífuga. Essa centrífuga ela gira muito, numa velocidade muito grande. Força centrífuga é uma força que vem do centro para em direção ao exterior. Então ela gira e faz com que o sangue ele fique fracionado. Uma parte do sangue, do sangue ele vai para uma parte, outra parte vai para outra. Ou seja, na hora que ele é colocado aqui e ele gira numa força muito grande, o sangue, na hora que ele sai daqui, uma parte está muito vermelho, outra parte está um pouco clarinha e a outra parte está amarela. A parte que fica muito vermelha de baixo são as hemácias, a parte do meio são os leucócitos e as plaquetas, e a parte amarela de cima é chamada de plasma, que o pessoal chama de soro, né? Então, isso serve para fracionar o sangue, muito utilizado para quem vai, quando a pessoa doa o sangue é fracionado para doar apenas uma parte que uma pessoa precisa. Se uma pessoa precisa apenas de plasma, é doada essa parte. Se precisa apenas de plaquetas, leucócitos, essa parte aqui. Se precisa de hemácias, é doada essa parte. Composição do plasma, né, e dos elementos figurados. O plasma ele corresponde a 55% do sangue. Ele é formado por água na sua maior quantidade, proteínas, sais, glicose, aminoácidos, gordura, vitaminas e outros componentes, 2%. Os elementos figurados vamos encontrar quem? As células, hemácias, leucócitos e também as plaquetas. Leucócito, todos aquelas células que a gente falou. Aqui a gente tem a quantidade, né, de elementos figurados no sangue, as hemácias, as plaquetas e leucócitos são quantidades regulares, não podem nem estar muito e nem estar abaixo disso aí. Função das hemácias. Função das hemácias, né? A hemácia possui, a gente já sabe, transporte de oxigênio e algumas também auxiliam no transporte do gás carbônico. Função das plaquetas. Realizar a coagulação do sangue. Função dos leucócitos, como eu expliquei no slide anterior, realizar a defesa do nosso organismo. Os leucócitos eles são granulócitos ou agranulócitos. Possuem grãos no seu citoplasma e não possuem grãos. Os granulócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Os leucócitos agranulócitos são os linfócitos e os monócitos. Tecido conjuntivo sanguíneo. O hemograma, o exame hematológico, é o exame laboratorial que verifica a concentração da hemoglobina no sangue. Na imagem vem muitas imagens, ou seja, quando a gente faz um exame de sangue, um hemograma, a gente vai ver muita quantidade de substância extracelular entre uma célula e outra. Tá vendo a característica do tecido que? Conjuntivo. Vamos encontrar as hemácias, vamos encontrar poucas células de defesa, e também as plaquetas. Então, o exame sanguíneo ele vai detectar essa quantidade correspondente no sangue. Quando a pessoa tem uma diminuição nas hemácias ou na hemoglobina, a gente diz que a pessoa está com a anemia, que pode ser carencial ou expoliativa. Quando é carencial é porque falta alguma substância no nosso organismo, como eu já falei até sobre as vitaminas, o ferro, o ácido fólico, a vitamina B12, ou pode ser expoliativa, ocorre por meio de processo que leva à hemorragia, ou seja, a pessoa pode estar com algum verme, pode ter alguma úlcera, está perdendo sangue de algum jeito. Então, se ela está perdendo sangue, ela está com anemia. Então ela tem que receber sangue. Então pode ser esses dois tipos. E as duas são perigosas se não tiver tratamento. A anemia ela pode ser hemolítica, ocorre por meio de processo que leva à destruição das hemácias. Estão lembrados que quando a gente estava falando sobre genética, uma doença chamada de eritroblastose fetal é quando quando o organismo da mãe destrói, as hemácias do feto. Aí o feto entra com aí tem um problema chamado doença hemolítica do recém-nascido, Se destrói as hemácias, quer dizer que ele não
vai ocorrer uma anemia. Então esse tipo de anemia é chamada hemolítica. Ou a anemia também pode ser aplástica, né? Ocorre pela disfunção da medula óssea vermelha. É quando a medula óssea vermelha não está produzindo as células que deveria. Ou quando produz em grande quantidade defeituoso, ou às vezes nem produz. Isso aí muitas vezes é quando a pessoa, um dos casos, é quando a pessoa tem uma leucemia, né? Que é o câncer na medula óssea. É quando a medula óssea vermelha, ela não está produzindo o que deveria. Quando produz células defeituosas. Então a pessoa vai ter uma anemia, né? Aí muitas vezes a pessoa tem que fazer um transplante de medula, ou seja, tira aquela medula que não está funcionando direito e coloca uma saudável no lugar. Dessa forma, reduzindo a produção de eritrócitos. Eritrócitos e hemácias, a mesma coisa. Então, esses mais outros dois tipos de anemia. Então, por enquanto, a gente vai parar nessa parte, tecido conjuntivo, tá? Na próxima aula, vamos falar sobre os outros tipos de tecido, né? Eu vou mandar também esse slide para o Google Sala de Aula, para vocês terem uma base, não ficar tudo marcado assim igual eu deixei. E espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, tá bom, gente? Até mais.